Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, ou bom dia, ou boa tarde, eu não sei que horas que você está vendo essa gravação, mas agora são 20 horas, hoje, dia 10 de junho de 2024, nós estamos ao vivo aqui na nossa terceira aula do nosso curso online, esse curso totalmente grátis, gratuito, onde eu estou compartilhando conhecimento com você, meu colega cirurgião dentista. Temos colegas de outras áreas também que têm me dado feedback, biomédicos, fisioterapeutas, tem um pessoal também vendo também as nossas aulas, né? As nossas aulas já estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, então se você não assistiu a aula número 1 e a aula número 2, você que está no nosso grupo VIP, lá na nossa comunidade Odontologia e Hoff Integrativa, é só você clicar lá no grupo, no WhatsApp, tem o link para essas aulas, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre farmacologia, sobre farmaco e as implicações na odontologia e na Hoff. Eu gostaria só que você que está ao vivo aqui comigo me desse um feedback se está passando os slides aí. Eu vou passar um slide aqui, passar dois slides. Está passando os slides? Ok. Voltei agora. Tá tudo bem? Tudo ok? Pode escrever aí no chat, por favor, só para eu saber se está passando. E se vocês estão me ouvindo também bem, o som está chegando bem para vocês aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Então, como eu sempre digo, sem mais delongas, sem ficar aqui tentando convencer você a alguma coisa, vamos tentar convencer você que a farmacologia é de grande importância dentro dos seus procedimentos de OFF, dentro dos seus procedimentos de odontologia integrativa, dentro de todos esses procedimentos que você vai fazer no seu paciente. Independente da área que você atue, se você atua em periodontia, se você atua em implantodontia, independente da área que você atua, a farmacologia tem uma grande importância. Só que eu vou fazer o contrário. Eu não vou dizer aqui para vocês o que nós vamos prescrever. Isso comumente nós já sabemos: infecções odontogênicas, doença periodontal, inflamações, anti-inflamatórios, os esteroides, os não esteroides. Isso aí a gente já sabe. O que eu vou falar com vocês hoje aqui é um movimento contrário. É exatamente aquele paciente que chega para a gente e a gente, na anamnese, a gente pergunta assim para ele: qual medicamento que você faz uso? Qual medicamento que você toma? Né? E aí ele vai falar sobre algum medicamento. E aí o que é que nós vamos fazer com essa informação? Informação sem ação, ela não gera uma reação. Se você, por acaso, anota lá que o seu paciente faz uso de maleato de enalapril e você não sabe para que serve, você não sabe qual é a classe medicamentosa a qual esse medicamento pertence, você não sabe quais são os efeitos colaterais desse medicamento, então, com certeza, você não vai conseguir identificar quais são as implicações que esse medicamento que o seu paciente já faz uso, muitas vezes medicamento de uso contínuo. Vou pedir só para o pessoal que está ao vivo aqui com a gente fechar o microfone, por favor, só para a gente não ter ruído. E aí depois, se quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone, pode me chamar, e aí a gente troca uma ideia. Mas, por enquanto, vamos tentar manter fechado, por favor. Tá bom, pessoal? Então, obrigado. Voltando aqui ao raciocínio, se a gente não conhece isso, né, a gente não conhece nada. Então a gente fica à mercê da sorte. Então, isso acontece também com os nutracêuticos, tá bom, pessoal? No que são nutracêuticos? Nutracêuticos são nutrientes com ações farmacológicas. Então, quer dizer, não é inócuo, não é algo que eu possa prescrever para o meu paciente, esse paciente ficar de boa sem ter nenhum efeito colateral, independente de qualquer coisa, independente de dose, por exemplo. E é por isso que às vezes se pega muito no pé dos colegas, tanto nutris, quanto dentistas, quanto médicos, quanto a prescrição indiscriminada dos nutracêuticos, porque eles vão ter sim uma ação farmacológica. Então a nossa aula de hoje, ela vai se resumir em nós falarmos por que os medicamentos que o seu paciente, que o meu paciente utiliza, interferem nos resultados dos procedimentos. Então vamos começar. Opa, vamos passar.
A primeira pergunta é: de que forma os medicamentos podem influenciar no resultado dos seus procedimentos? Muitas vezes o procedimento ele não tem aquele efeito desejado por um fator medicamentoso. Às vezes, o estado nutricional do seu paciente, que tudo vai girar, ou pelo menos grande parte dos resultados vão girar em torno do estado nutricional. Às vezes, esse estado nutricional está desequilibrado por conta do uso do medicamento. Esse paciente ele pode estar cursando com uma desnutrição medicamentosa, porque de repente ele faz uso de algum medicamento que expolia vitaminas e minerais, ou ele faz uso de algum medicamento que aumenta essa necessidade. E lembra na aula anterior que eu mostrei para vocês um quadrinho e aí colocava ali: estado nutricional ótimo é quando eu tenho equilíbrio entre a oferta de nutrientes e a demanda. Se eu aumento a demanda de nutrientes, se eu aumento a necessidade de nutrientes e não aumento a oferta de nutrientes, quando eu falo oferta, não é só fazer o suplemento. Quando eu falo oferta, é principalmente no fator biodisponibilidade. Quando eu falo oferta de nutrientes, eu estou falando o paciente ingerir o nutriente ou o paciente fazer o nutriente via venosa, né, com a nutrição parenteral, comumente conhecida hoje em dia como soroterapia, tá? Que não é invenção de hoje em dia. Se você pega livros antiguíssimos de nutrição, né, de 1970, você vai encontrar isso, ok? Então, não é invenção, não caiam nesse papo. O nome soroterapia pode ser novo, né? Mas a nutrição parenteral ela existe há muito tempo, ok? Que é você nutrir o paciente através de uma via parenteral. Então, esse paciente ele pode estar desnutrido por diversas formas, se ele não estiver fazendo o uso desses nutrientes, essa reposição nutricional. Então, nós vamos ver de que formas de medicamentos podem influenciar. Podem ocorrer por diversos mecanismos. Esses medicamentos que o meu paciente usa, e aí a gente está falando de medicamentos de uso contínuo, medicamentos contra hipertensão, medicamentos contra artrite reumatoide, medicamentos contra diabetes, medicamentos contra problemas do trato gastrointestinal, medicamentos geralmente de uso contínuo, né? Porque medicamentos de uso mais restrito em relação a tempo, por exemplo, vai fazer antibiótico terapia por no máximo 7, 10 ou 14 dias, dependendo do caso, né? Vai causar alguns efeitos colaterais, mas são efeitos colaterais mais controláveis dentro desse período. Quando o paciente faz uso de medicamento de uso contínuo, seja ele contra qualquer doença crônica, esse paciente acredita-se que esse paciente vai fazer durante um grande período de tempo essa medicação. E com isso, com esse grande período de tempo dessa medicação, esse paciente, então, ele vai ter os efeitos colaterais relativos a esse período. Tá bom, pessoal? Então, olha, esses medicamentos eles podem ter alterações diretas e indiretas no tecido. Como? Alterações diretas. Pode ter algum medicamento que vai causar rubor, que vai causar alguma alteração na pele do meu paciente, que aí a gente já está falando de procedimentos de estética facial, procedimentos de Hoff. Eu posso ter medicamentos que vão alterar o tecido ósseo do paciente. Posso ter medicamentos que vão alterar o tecido mole do paciente e a cicatrização vai ser menor. Posso ter medicamentos que vão alterar os hormônios desse paciente. E aí, eu vou ter uma alteração em toda essa base hormonal, que vai me levar a uma alteração, muito provavelmente, de doença periodontal. Então, isso tudo pode acontecer dentro de uma linha de tempo e é preciso que nós estejamos preparados para resolver esse tipo de problema, tá? Medicamentos que podem causar hiperglicemia. Ora, se eu tenho hiperglicemia, se esse meu paciente faz uma hiperglicemia, esse paciente vai gerar produtos de glicação avançada. Esses produtos de glicação avançada podem prejudicar o resultado de uma terapia periodontal de suporte, podem prejudicar a osteointegração, podem diminuir o resultado e os efeitos do bioestimulador, pode fazer com que eu tenha aumento de radicais livres e eu tenha uma queda tecidual maior, né, em relação a tecido de sustentação, pode fazer com que eu tenha uma cicatrização de um procedimento cirúrgico com mais tempo, menor, pode levar o meu paciente a ter uma maior propensão a ter infecções, né, aquele ponto inflamar, aquela sutura inflamar, ou seja, diversas condições clínicas podem acontecer.
Pode alterar também a microbiota intestinal. Lembra que eu falei em relação a você oferecer nutrientes para o seu paciente? A oferta de nutrientes para o seu paciente está muito ligada ao fator biodisponibilidade. Então, não adianta nós oferecermos nutriente para o paciente se não tem uma boa biodisponibilidade. Então, medicamentos que vão alterar a microbiota intestinal, esses medicamentos, eles vão alterar também o estado nutricional do paciente. Ah, mas o paciente ele faz uma suplementação. Essa suplementação é via oral? Se for via oral, ela vai ter os efeitos de primeira passagem, a não ser que seja sublingual, mas se for via oral clássica, ela vai ter digestão, absorção, efeitos de primeira passagem, e ela vai precisar que esse paciente tenha um bom intestino para que tenha uma boa biodisponibilidade. Então, medicamentos que alteram a microbiota intestinal, eles vão alterar também o resultado do procedimento. Por exemplo, quando a gente fala de osteointegração, a gente está falando de vitamina D, a gente está falando de cálcio, a gente está falando de magnésio, a gente está falando de fósforo, a gente está falando de zinco, a gente está falando de selênio. Todos esses nutrientes são necessários para uma boa osteointegração. A gente está falando de cálcio, de todos esses nutrientes. Se o paciente fizer uso de medicamentos que alterem a microbiota intestinal, essa biodisponibilidade, por mais de vitamina K2, por mais que ele faça via oral, não vai ter um bom efeito, um bom resultado. Entende? Ele vai ter um resultado ínfimo em relação ao que poderia ter se essa microbiota intestinal estivesse funcionando de uma forma boa. Entenderam, pessoal? De uma outra forma também, olha, os medicamentos podem causar aumento na excreção de nutrientes. Então, aquele paciente que a gente pergunta para ele, por isso que é importante a anamnese, não é só a anamnese bucal, né? Eu falei em um determinado vídeo que a gente não tira a boca do paciente, não tira a face do paciente de cima do corpo, do pescoço, trata e depois devolve aqui, não. Não, a gente faz tudo de uma forma globalizada, né? Em todos os sistemas ali trabalhando, né? Como se diz, é você trocar a roda do carro com ele andando. Tudo vai acontecer metabolicamente dentro do paciente e você tem que estar trabalhando ali naquele momento. A pressão do seu paciente pode subir numa cirurgia, e o seu paciente pode ter uma hipoglicemia no meio da cirurgia, então é literalmente trocar a roda do carro com ele andando. Mas é diferente você trocar a roda do carro com ele andando numa velocidade a 10, 20 km por hora, que é controlável, embora seja difícil, do que numa via expressa a 100 km. Então, um ambiente mais controlado é mais favorável para você fazer coisas que, teoricamente, são mais difíceis. Tudo bem? Então, olha, o medicamento pode causar excreção de nutrientes. Então, um exemplo. Se você recebe um paciente e na anamnese você observa que ele é um paciente hipertenso, esse paciente hipertenso ele faz uso de alguns medicamentos para controlar a hipertensão. E aí vale um adendo. Dona Maria, a senhora é hipertensa? Não, não sou, doutor. Tá. Segunda pergunta, da listinha. A senhora faz uso de algum medicamento de uso contínuo? Aí a dona Maria te dá aquelas 50 listas de antihipertensivo. Caramba, ela é hipertensa. Só que ela é uma hipertensa controlada. Só que na cabecinha dela, a pressão dela, como se mantém estável com o medicamento, ela não é mais hipertensa. Então, ela é uma hipertensa controlada. O mesmo vale para o diabetes, o mesmo vale para o hipo e hipertireoide. Tudo bem, pessoal? Então, aí ela vai fazer o uso daquele medicamento. Então a gente precisa saber quais são os medicamentos. Aí ela fala lá: ah, eu uso captopril. Aí a gente vai entrar nessa questão aqui, ó. Causa hiperglicemia. Então você já pode anotar. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina causam hiperglicemia. É só você ler na bula, tá bom? Ah, doutor, eu faço uso também vamos lá, um diurético de alça. Faço uso de um furosemida, né? Ó, aumenta a excreção de nutrientes, está aqui. Então você já sabe que essa paciente é uma paciente que faz uso de um medicamento que causa hiperglicemia. Se tem hiperglicemia e não é controlada, vai gerar glicação. Se gera glicação, gera produtos de glicação avançada, aumenta radicais livres, piora o quadro do meu paciente geral, quadro sistêmico, quadro metabólico, e eu não vou conseguir ter uma boa osteointegração, eu não vou conseguir ter um bom resultado da ROF, eu não vou conseguir ter um bom resultado do bioestimulador, não vou conseguir, porque esse paciente está desequilibrado metabolicamente, por conta da hiperglicemia. E também vai diminuir
a concentração de nutrientes, ou seja, esse paciente é um paciente desnutrido. Ele vai estar perdendo minimamente vitaminas do complexo B e vitamina C. Sem vitamina C, sem colágeno. Sem colágeno, sem cicatrização. Sem colágeno, sem um bom reparo tecidual, quando a gente faz um fio ou um bioestimulador. Além disso, as vitaminas do complexo B são altamente importantes para que o paciente controle a glicemia. Então, olha só, é um loop, né? O, uh, Vou pedir só para vocês desligarem, por favor, o microfone, tá bom? Se quiser fazer alguma perguntinha, pode abrir e falar, mas por enquanto a gente deixa desligado, tá bom, pessoal? Então, é, olha só, o enalapril, né, ou captopril, causando aí a hiperglicemia, e a furosemida causando a excreção de nutrientes, que vai piorar a hiperglicemia. Ou seja, está tudo errado. Aí o que eu falo para o paciente? Olha, você para de tomar o enalapril, você para de tomar o furosemida e vamos tratar só com nutrientes. Não, claro que não. Eu vou tratar com nutrientes para visando minimizar esses sintomas, visando minimizar esses efeitos colaterais. Eu não vou retirar nada que eu não prescrevi. Eu posso até orientá-la, né? Isso vale para toda e qualquer situação clínica, orientar, olha, rever com o seu médico ou rever com o seu nutricionista essa prescrição, seja de medicamentos ou de nutracêuticos, respectivamente, né, para ver se vocês revêem e tal. Ou uma dieta que o nutricionista tenha passado, enfim, alguma coisa assim, mas nunca tirar aquilo que a gente não prescreveu, até mesmo de forma ética, tá bom, pessoal? E de forma legal também, né? Legalmente, tá bom? Principalmente se forem para doenças que podem levar esse paciente a ter algum colapso, algum problema, como hipertensão, diabetes ou qualquer uma outra doença. Tudo bem até aí? E uma outra coisa, quando eu falo aqui, ó, alterações diretas e indiretas no tecido, é porque as diretas eu posso ter algum flush, algum rash cutâneo, alguma coisa com algum medicamento, alguma alergia, por exemplo, né? Isso em face, imagina. Uma face toda bonitinha, harmonizada, lábio feito, fios, botox, e o medicamento faz isso, né? Ou então indiretas no tecido. Como que são indiretas, Roberto? Como? Alterando o estado nutricional. Toda vez que eu tenho alteração no estado nutricional, eu vou ter alteração no tecido. Qual tecido? Todos, porque os tecidos eles são formados de nutrientes. Então, é claro que uns mais, outros menos, um tem mais zinco, outros vão ter mais selênio, mas todos os tecidos são formados por nutrientes. Então, quando eu tenho alteração no estado nutricional, eu vou ter alteração na pele, eu vou ter alteração no osso, então eu não osteointegro, eu não cicatrizo, eu vou ter alteração em neocolagênese, então não forma colágeno, eu vou ter alteração num monte de situações que vão prejudicar o resultado do meu trabalho. Então imagina, eu vou lá todo felizinho, né? Vou resolver esse problema periodontal, faz raspagem, alisamento radicular, prescreve o medicamento, metronidazol, prescreve Clavulim, prescreve bochecho, prescreve tudo, faz a raspagem, trata, esplinta o dente, tudo bem, e não resolve. Olha, o paciente volta e continua com os mesmos sinais e sintomas de periodontite, de doença periodontal. E aí a gente precisa entender a causa. Ontem eu falei no Instagram, né, quatro formas de você resolver qualquer, ou pelo menos a grande maioria dos problemas que acontecem no seu consultório, que aparecem para você no seu consultório. A primeira delas é você identificar o problema, né? Problema identificado, ele já está 50% resolvido. Ah, o problema é uma doença periodontal. Ah, o paciente chegou lá e esse paciente ele tem um bigode chinês muito marcado. Qual é o problema? Eu vou encher isso aqui de ácido hialurônico? Não, eu vou identificar que o problema é uma queda desse complexo malar. Então, beleza, identifiquei o problema. Fechei. Segunda coisa, por que isso está acontecendo? Por que isso caiu? Perda de sustentação, remodelação óssea, vamos investigar. Terceiro, já sei qual é o problema, né? Já sei por que aconteceu, agora eu vou começar a pensar situações, né? Será que de repente vale a pena fazer um implante facial definitivo? Né? Será que de repente vale a pena colocar fios para reposicionar os tecidos? Vou começar a pensar. E quarto passo, eu vou decidir
Não, eu vou fazer os fios, que vai dar certo, né? Não é osso, é mais tecido, é flacidez, vou bioestimular. Então, eu montei meu plano de tratamento. Se você fizer esses 4 passos, isso você consegue resolver desde um procedimento clínico geral até um procedimento mais complexo, como cirurgia bucomaxilofacial, por exemplo, uma extração de um siso C3. Ok, pessoal? Então, todas as vezes que nós alteramos o estado nutricional, nós estamos indiretamente alterando o resultado do meu paciente, do procedimento que eu vou realizar no meu paciente. Tudo bem até aí? Escrevam aí no chat, você que está aqui ao vivo comigo, se está dando para levar, se estão entendendo, se eu estou falando muito rápido, vou reduzir aqui um pouquinho se eu estiver falando muito rápido. Está dando para vocês acompanharem? Escrevam aí no chat. Se quiserem abrir o microfone também, podem falar, podem abrir. Tudo tranquilo, pessoal? Podem escrever ou podem abrir o microfone. Façam como vocês acharem melhor. Só preciso desse feedback de vocês. Os slides estão passando direitinho, tá tudo bem? A professora Luciana disse que sim. Muito bem. Vamos seguir então. Então vamos lá, alterações do estado nutricional. A gente já sabe que o organismo do nosso paciente é formado por células, essas células são nutridas por nutrientes. Então, o equilíbrio do organismo é obtido através da nutrição e não somente da alimentação. Eu posso ter um paciente altamente alimentado e totalmente desnutrido. Se ele ingerir todos os dias uma quantidade enorme de calorias, né? Pizza, refrigerante, ele vai estar super alimentado, mas não vai estar nutrido, né? Ele vai estar saciedade, vai ter saciedade, vai ter um monte de explosões de hormônios, né? Leptina, grelina, um monte de hormônios que vão explodir dentro dele e vão saciá-lo, mas não necessariamente ele vai estar nutrido e pode até criar algumas resistências, resistência à leptina, por exemplo, né? E esse equilíbrio, ele sofre diversas influências. Então, esse paciente, para estar nutricionalmente equilibrado, ele precisa de uma boa nutrição. E essa boa nutrição vai sofrer influências da variedade de alimentos, né, dos nutrientes, do álcool, dos suplementos alimentares, dos medicamentos, de fitoterápicos também, pessoal, é muito importante, entre outros. Mas a gente vai falar sobre os medicamentos hoje propriamente dito nessa aula. Essas influências que levam o paciente a ter alterações no estado nutricional são chamadas de interações. Tudo bem? Então, interação é qualquer situação que leva o meu paciente a ter alteração no estado nutricional. Isso é muito importante. Peguem esse código, peguem essa chave, virem essa chave na cabeça de vocês, né, para que vocês possam entender. Se o meu paciente faz uso de algum medicamento, provavelmente esse paciente tem algum grau ou é um potencial paciente para estar em grau de desnutrição. A partir do momento que vocês entenderem isso, virarem essa chave na cabeça de vocês, os resultados dos procedimentos vão ser muito mais efetivos. Além disso, nós vamos ter muito menos chances de ter intercorrências, né, nos nossos procedimentos. Como a gente está falando de medicação, vamos falar um pouquinho sobre as interações fármaco-nutriente e nutriente-fármacos. Bom, fármaco-nutriente é fácil, e nutriente-fármaco também. Eu vou explicar a diferença das duas. Fármaco-nutriente é quando eu tenho um medicamento interagindo com o nutriente. Essas interações, elas podem ser sinérgicas, né, convergendo para o mesmo objetivo, ou antagônicas, um puxando para um lado e um puxando para um outro. Não quer dizer que as sinérgicas sejam sempre boas e que as antagônicas sejam sempre ruins. Então vamos lá. Resumindo, interação fármaco-nutriente é quando eu tenho um medicamento interferindo no nutriente em si ou no estado nutricional do paciente. Exemplo, eu posso ter uma espirulactona ou uma hidroclorotiazida depletando vitaminas do complexo B e vitamina C, que são vitaminas hidrossolúveis. Ok? Então eu tenho uma interação do fármaco com o nutriente. Essa interação ela é antagônica.
Por que que ela é antagônica? Porque o fármaco está depletando o nutriente. Então, está destruindo o nutriente, não está convergendo para o mesmo fim. Agora, eu vou dar um exemplo de uma interação sinérgica. Eu tenho um paciente, por exemplo, diabético, que faz uso de metformina, que é uma biguanida, tá? Classe medicamentosa. Então, ele faz uso da metformina. É um paciente que a gente já verificou que o pâncreas dele produz insulina, e aí não é através da insulina que a gente vê isso, é através de um outro exame chamado peptídeo C, que é mais sensível à probabilidade das células beta-pancreáticas produzirem insulina. E aí eu sei que esse paciente que faz uso de metformina, qual é o mecanismo de ação de metformina? Diminuir a produção hepática de glicose, diminuir a quebra do glicogênio hepático, com isso eu jogo menos glicose para a corrente sanguínea, controlo melhor a glicose. Então esse é o mecanismo de ação. E eu posso ter um nutriente que vai fazer um efeito, ou alguns nutrientes que podem fazer o efeito de pegar essa glicose que está ainda sobrando na corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Tem três nutrientes básicos. Um é a taurina, que vai fazer o papel de um secretagogo, vai aumentar a excreção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Eu tenho o cromo, que vai aumentar a sensibilidade celular para que essa insulina coloque a glicose para dentro da célula. E eu tenho o vanádio, que vai ajudar o GLUT4 a sair da base da célula e ir para as partes apicais das células, pegar essa glicose de dentro da insulina e das mãos da insulina e colocar para dentro da célula. Então, eu tenho a metformina, diminuindo a glicose, e eu tenho esses três nutrientes contribuindo para o mesmo fim. Então, uma interação fármaco-nutriente sinérgica está contribuindo para a mesma coisa. Conseguiram entender, pessoal? Ficou claro essa relação? O que é interação fármaco-nutriente? É quando eu tenho uma interação de um medicamento interagindo com um nutriente. Essa interação pode ser para o mesmo fim, que é o que eu quero, uma coisa boa, ou antagônica, né? Ruim. Tudo bem? Interação nutriente-fármaco. É o contrário. Eu tenho o nutriente interagindo com o fármaco. Então, por exemplo, o carro-chefe de um paciente é o fármaco. Então, por exemplo, eu tenho lá um paciente utilizando, vamos usar o mesmo exemplo, um secretagogo, né? Um medicamento para diminuir a glicose desse paciente. O secretagogo vai aumentar a produção de insulina, né? Pressupõe-se que quanto mais insulina eu tenho, menos glicose eu vou ter na corrente sanguínea, porque a insulina vai pegar essa glicose e vai colocar para dentro da célula. É o que se espera. Então, esse paciente usando o secretagogo, e aí ele começa a usar um nutriente rico em fibras. O que vai acontecer? Esse nutriente rico em fibras, por mais que não seja biodisponível, né, em relação à absorção, essas fibras diminuem a ação do medicamento. Então, eu tenho uma interação antagônica. O fármaco, que é o carro-chefe ali, tentando ser absorvido para controlar essa glicose, e a fibra puxando todo esse fármaco e carregando junto com o bolo fecal, antes mesmo dele ser absorvido. Então, o que precisa fazer? É simples, não precisa parar nenhum nem outro. Fármaco você pode tomar 8 da manhã e a fibra às 9 da manhã. Entenderam? Então, assim, é fazer o hiato entre esses horários. Tudo bem? Existem também interações no fármaco-fármaco, assim como existem nutriente e nutriente. Então, vamos lá. Interação fármaco-fármaco. Vamos supor que o seu paciente, ele chegou lá para você no consultório e ou na emergência ele está com uma infecção odontogênica. Você vai fazer a prescrição para ele. Você vai prescrever um Clavulin, você vai prescrever, de repente, um metronidazol, né? Então, você vai fazer uma interação sinérgica para diminuir aquele processo inflamatório, aquele processo infeccioso, e você pode fazer também um AINES para ele. Você pode fazer um Oxotron, por exemplo, para ele, né? Você está fazendo uma interação o quê? Sinérgica, né? Interação fármaco-fármaco sinérgica. Uh, Você pode também, por exemplo, fazer uma interação fármaco-fármaco antagônica, mas benéfica. Por exemplo, o paciente fez uso de intoxicação por Tilenol. Você pode fazer uma interação fármaco, na verdade, fármaco-nutriente, né, mas que tem uma ação de nutracêutico, farmacológica, que é o NAC, ou N-acetilcisteína. Você pode fazer esse paciente que tem essa intoxicação fazer o NAC, o acetilcisteína,
Então, você faz uma interação nutriente-fármaco antagônica com efeito de quelação que vai ser bom para o paciente. Entendido, pessoal? Até aí foi. Então, olha, desequilíbrio nutricional por ação de um medicamento ou desequilíbrio medicamentoso por ação do nutriente, é o que eu acabei de explicar. Espoliação de vitaminas e minerais por medicamentos, diminuição da ação terapêutica da metformina por ingestão de fibras, também expliquei para vocês. Toda interação é ruim? Não, a gente já viu que não, né? Tem interações boas, interações ruins, tem interações antagônicas que vão ser boas para o paciente, né? Quando eu vou quelar alguma coisa, por exemplo. Essa frase é o que eu sempre digo, ó, está na hora de o dentista parar de examinar uma boca sem corpo e uma face sem corpo e entender todo o sistema envolvido na farmacologia, né? A droga vai se oxidar, vai sofrer conjugação, enfim, toda essa farmacocinética para que nós possamos entender a farmacodinâmica. Então, olha, lembrar que a eficácia e a toxicidade dos medicamentos estão ligados diretamente à alimentação e à nutrição. Tudo está ligado à alimentação e nutrição, e elas podem ser classificadas pela localização, pelo mecanismo farmaconutricional, ou seja, existem diversas formas de nós classificarmos o que nós chamamos de interação. Lembrar que o principal sítio de interação é a absorção. Então, atenção sempre à administração simultânea, em pequeno intervalo de tempo entre o alimento, o medicamento e o suplemento. Então, sempre procurar entender essa interação. Então, esses medicamentos, eles podem ter uma função antinutriente, como a gente já falou, né? Pode quelar esse nutriente. E quando eu falo nutriente, não só o suplemento, mas o nutriente em vivo. Pode levar a uma má digestão e má absorção, não adianta dar o medicamento, o nutriente via oral, porque não vai absorver, não vai digerir. Hiperexcreção urinária de vitaminas e minerais vai perdendo, 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 perdendo. Se a gente não repor, chega uma hora que vai ficar com um grande déficit, podendo chegar a uma desnutrição medicamentosa. Hipermetabolismo de nutrientes, hipercatabolismo, perdão, de nutrientes, prejudicando a sua utilização, ou seja, utiliza muito aquele nutriente, né? Medicamentos alteram o estado nutricional e desnutrido, o paciente tem menor renovação tecidual, menor indução de colágeno, mais glicação, mais rugas. Desnutrido, o paciente responde menos a terapias, em especial a indução de colágeno. Por quê? Porque eu preciso de nutrientes para formar colágeno. Então, ó, quem faz ROF aí, quem trabalha com bioestimulador, por favor, perguntem o que o seu paciente faz uso. O profissional, então, prescreve nutrientes de suporte, porém não se atenta para as interações fármaco-nutriente e nutriente-fármaco, que é o que a gente já explicou. Então, não adianta você prescrever um monte de colágeno, um monte de peptídeos, de aminoácidos, se você não estiver atento a essa questão de biodisponibilidade. Nutrientes, então, podem ter pouco ou nenhum efeito benéfico para o paciente, se nós não pensarmos na biodisponibilidade. Podem atrapalhar a ação medicamentosa no paciente, como eu já falei para vocês aqui. E aí, o que que a gente faz? O profissional precisa estar ciente das medicações que o paciente utiliza, conhecendo a farmacocinética, farmacodinâmica, alterações fisiológicas nutricionais causadas por medicamentos e vice-versa. Ok, pessoal? Entenderam? Ficou alguma dúvida nessa nossa aula de hoje? Foi legal? Você que está ao vivo aqui? Então, olha, a gente vai ter mais uma aula, tá bom? Desse curso. E é a aula que a gente vai fazer o caso clínico. Então, eu vou pegar um papel, eu quero que vocês coloquem lá no grupo, alguns já colocaram, né? Algumas doenças, eu vou pegar, vou montar um paciente fictício com aquelas doenças e vou simular aquele paciente chegando no consultório, né? Como a gente fez na live. E aí a gente vai trabalhar esse paciente juntos. Aí, a professora Isabela dizendo muito bom, obrigado, é um prazer tê-la aqui conosco. E nós vamos também começar a fazer um estudo quinzenal. Vai ser às terças-feiras, sempre às 20 horas ou 20h30, eu vou definir ainda. Uns dias vai ser 20, outros dias 20h30. Nós vamos estudar um livro, o livro Clínica Ortomolecular do professor Efraim Ozelwer. Tá? Então, nós vamos estudar
todos os capítulos do livro. E essas aulas, elas vão ser ao vivo aqui comigo, tá? Então convide seus amigos, coloquem nos seus grupos e elas depois vão ficar um período lá no YouTube. Depois elas vão ser acopladas dentro do nosso curso online de odontologia e ROF sistêmica através de uma abordagem integrativa. A gente está preparando um novo curso com muito carinho para todos vocês e em breve esse curso vai estar disponível por um investimento que você pode fazer. Eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas na sua carreira, tá bom? Tenham todos uma excelente semana. Deus abençoe você, sua casa, sua família, seus negócios, que todos os lugares onde você colocar as suas mãos sejam muito bem-sucedidos, tá bom? Um grande abraço, obrigado por ter ficado comigo até agora e vamos divulgar esse vídeo. Esse vídeo ele vai para o YouTube, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo e me ajudem aí a divulgar esse trabalho. Gratidão por compartilhar, que isso, eu é que agradeço de todo o coração a audiência de vocês. Um grande abraço e até a próxima.